Eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Hoje nós vamos receber um convidado vindo de uma família de longa tradição na produção de bebidas no Brasil. Emílio Kunz Neto faz parte da quinta geração de produtores de bebidas, com cerca de 50 anos de experiência no setor, tendo lançado mais de 200 produtos e diversos sucessos de mercado. É sócio da vinícola Petrônios, engenheiro químico pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em vitivinicultura pela Universidade de Caxias do Sul. E agora vamos levantar as nossas taças para dar as boas-vindas para o nosso convidado especial de hoje, Emílio Kunz Neto. Emílio, sejas muito bem-vindo ao Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Tudo bem, Carolina, é um privilégio estar aqui com você e olá para todos os apreciadores, amantes do vinho. Vamos conversar um pouquinho. O Emílio vai contribuir muito para o nosso bate-papo, então eu vou começar a nossa conversa, Emílio, pedindo que tu nos conte um pouco sobre a longa tradição da família Kunz na produção de bebidas no Brasil. É uma história longa. Começamos em 1846 com a chegada do Johann Philipp Kunz em Novo Hamburgo. Na época, Novo Hamburgo não era cidade, existia Hamburgo Velho, que hoje é um bairro de Novo Hamburgo. Todo aquele distrito, toda aquela gleba pertencia a São Leopoldo. Depois surgiram, então, surgiu Novo Hamburgo, surgiu Gramado, surgiu até Caxias, fazia parte de um município só que se chamava São Leopoldo. Bom, de ofício, a família migrou de Birkenfeld. Birkenfeld pertencia à Prússia, na época a Alemanha não existia ainda, então somos descendentes de prussianos, né, do grande Império Austro-Húngaro, que chegou ao Brasil e se estabeleceu naquela região. O Johann Philipp era um artesão, produzia muito habilidoso em madeira e, além de construía carroças, consertava carroças quando chegou aqui no Brasil e também tinha a arte da tanoaria. Fazia suas barricas e isso proporcionou a ele a produção, o início de produção de bebidas, que era uma grande vantagem tecnológica na época, poder fazer o vasilhame para a produção. Fez, então, na primeira geração na forma de artesanal e foi, então, a partir da segunda geração com o Nikolaus Julius Kunz, conhecido como Júlio Kunz, que também dá nome à rua Hamburgo Velho, que estabeleceu um negócio comercial e um negócio realmente que teve uma alavanca bastante grande para os negócios. Produzia desde pequenos licores inclusive café. Tinha um café com a marca Kunz, então era uma gleba de negócio bastante grande. Tinha uma casa de comércio e se deu muito bem. Teve vários filhos, dentro deles o Emílio, meu homônimo, né, o avô Emílio, que se apaixonou, não só ele, como o Luiz Felipe, também irmão dele, que era o meu tio-avô Luiz Felipe. Dois da família continuaram, então fizeram os negócios crescerem consideravelmente bem. O avô Emílio era uma pessoa muito alegre, muito culto, como todos da família. Tinha uma namorada aqui de Porto Alegre. E essa namorada dele era filha do médico. E o pretenso, então, futuro sogro, fez uma avaliação do candidato a genro dele. Olhou meu avô e disse para ele assim, fez uma consulta e deu 2 prognósticos para ele. Primeiro, ele disse, com a minha filha, tu não casa porque tu não vai viver muito. Ele tinha um problema sério de asma e sopro no coração. E se tu quiseres ver um pouquinho mais, suba a serra. O avô seguiu os 2 conselhos e foi para Gramado. E lá estabeleceu a primeira vinícola dele, que era Petrônios. E lá ele conhece minha avó, a avó Angelina.
E foi uma história muito bonita, porque minha avó Angelina sonhava em conhecer o príncipe encantado dela, e esse príncipe chegaria montado num cavalo branco. E eis que um dia a avó Angelina estava na janela, contemplando o tempo, e sonhando, sabe-se lá, com o príncipe encantado dela, e surge o Emílio montado no cavalo branco. E ele disse: esse é meu príncipe. E aí se conhecem, acabam casando, né, tendo 4 filhos, dentro deles o meu pai, Eloy Cons. E aí em Gramado, então, vou montar a primeira vinícola, então dedicada primeiramente a vinhos finos especialmente, na década entre os anos 30, mais ou menos. E surgiu a Petrônios. A Petrônios, o prédio da Petrônios ainda existe, fica atrás da Igreja Matriz, que, aliás, o terreno da Igreja Matriz foi doação do meu bisavô, Pedro Benetti, que dá nome para a rua, que era o sogro, então, do vô. Então, no terreno dele, ele constrói a Vinícola Petrônios, que hoje é a Biblioteca Municipal e o Centro Cultural, que fica nos fundos da igreja. Bom, lá eu vou produzir vários vinhos, né? Safrados. Ele tinha Merlot, especialmente, que é uma uva que ele acreditava muito e via como uma uva pródiga da região da Serra, como hoje é reconhecida, né? Mas o vô já cultivava videiras lá, especialmente na região de Tapera, que é um bairro hoje de Gramado. E tinha uma linha de bebidas assim, muito, muito completa, né? Desde o uísque, toda a linha de vinhos, é uma série de vinhos, moscatéis, moscato, moscato envelhecido. Hoje poderia ser a técnica que se usa no moscatel de Setúbal. E ele recebia alguns amigos ilustres. E dentre deles, quem costumava visitar ele era o Érico Veríssimo. Então, assim como os porto-alegrenses, ainda hoje vão fazer veraneio em Gramado, e não só os porto-alegrenses, né? O Érico Veríssimo costumava ir lá na vinícola, aí tomava um moscatel, esse que o vô fazia, enquanto a avó preparava os biscoitinhos. E aí surge uma relação entre os dois. Mais adiante, quando Érico Veríssimo escreve O Tempo e o Vento, ele entra em contato com o vô e pede se pode usar o nosso sobrenome para dar sobrenome para alguns personagens dele. Aí surge o Serigote, personagem e apelido do meu bisavô. Serigote é uma peça na verdade, Serigote é uma palavra, é um gauchês, é uma junção de 2 palavras em alemão, o Sehr gut, uma coisa, o Gute, conforme a declinação. Uma coisa muito boa pode ser chamada de Sehr gut ou Serigote, que é o mesmo nome, que também dá o nome para o lombilho, a peça que dá a anatomia para a sela de cavalo. Mas também pode ser um apelido para uma pessoa legal ou para uma coisa muito legal, que era o apelido do meu bisavô, o Nicolau Julius Kunz. Aí surge o personagem, que tem a filha Elga, que tem um caso com o Capitão Rodrigo, e depois volta para reencontra o noivo e vai para São Leopoldo para casar. A gente, então, aproveita essa deixa, né, e lança uma cachaça com a marca Serigote. Eu vou falar de muitas bebidas, né, não só do vinho, que é a nossa alma. Bom, de lá, então, o vô fez história lá, o prédio da cantina continua lá, mas o Brasil como o mundo passou por muitas modificações, né? E justamente no período da Segunda Guerra Mundial aconteceram alguns problemas, entre elas o vô se mudou e o meu pai, então jovem, é convocado para servir como tiro de guerra na Segunda Guerra Mundial. E aí sai de São Leopoldo e nesse interim ele volta e vai trabalhar com o tio-avô dele que estava em Caxias do Sul. Lá o tio Luiz Felipe tinha a chamada Marumbi. Quem conhece Caxias, o prédio também ainda existe, era onde hoje é a sede do INSS e as garagens da Codeca. É um prédio bastante grande ainda hoje. E servia, então, era lá a vinícola onde o pai trabalhou ele me contava, até se entender por gente.
quando ele resolveu também ele ter a sua própria empresa, uma coisa bem tradicional da família, cada um quer ter o seu negócio, parece que vai inventar tudo de novo. Aí ele sai e estava à procura de um sócio. Aí soube que em Flores da Cunha tinha uma pessoa tinha saído de uma cooperativa e também estava procurando um sócio para colocar uma nova empresa de bebidas, uma vinícola e uma empresa de bebidas. Flores da Cunha até então trabalhava com vinhos, não tinha tecnologia de destilados. Aí o pai vai para lá e monta então a primeira empresa dele com uma sociedade lá em Flores da Cunha. Essa sociedade durou alguns anos, depois ele achou por bem montar a dele, independentemente desse sócio. Aí cria uma nova sociedade e aí surge a Ecunza Companhia Limitada, com base em vinhos e especialmente em destilados, porque na época não era uma tecnologia muito dominada na região. E isso dava uma grande vantagem competitiva para ele. Mas é claro que ele não ia poder ficar longe dos vinhos, né? Aí, então ele lança os vinhos Oremos, é uma marca que ainda existe hoje, e fez um trabalho muito bonito com enoturismo. Isso na década de 70. Ele construiu uma pousada. Quando se pensa pousada, se pensa normalmente uma coisa modesta, mas no caso dele não era modesta. Ele tinha um hotel-parque com 5 hectares no centro da cidade. O pai era uma pessoa muito talentosa, muito carismática e tinha uma visão de negócio como poucas pessoas têm. É claro que ele não tirou isso do nada. Ele tinha muito contato e sabia que na Europa o movimento do enoturismo estava começando e dando muito certo. E ele pensou que poderia fazer isso também. Aí ele criou um hotel-parque a 300 metros da praça do centro de Flores da Cunha, um morro, né, que era conhecido como Morro do Eloy. Mas ele adquiriu esse imóvel da Congregação dos Capuchinhos, que é uma coisa também muito difícil a igreja se desfazer de bens. Mas o pai conseguiu convencer que seria um bom negócio, que seria bom para todo mundo. E ele adquiriu, então, essa propriedade, construiu o hotel e um empreendimento turístico muito bonito. Na época não se tinha ideia do que era isso. E eu me lembro de eu, criança, passar com ele nas famílias. Eu lembro de uma visita que me marcou muito, que era da família Sonda, em Nova Pádua. Ele me levou na casa e ele conversando com o seu Sonda, o nono Sonda, e convencendo que ele deveria abrir a casa porque ele tinha os turistas e precisava ter entretenimento. Daí o nono disse assim, mas nós só temos queijo e salame. Ele disse, é exatamente isso que nós precisamos. E aí o Sonda abriu a casa dele para isso. Mais adiante o pai incentivou também que eles também fizessem um outro hotel, porque um hotel também não bastaria. Trouxe na época o secretário de turismo, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele, e fizeram o Belvedere Sonda na propriedade deles, fizeram um Belvedere com recursos do Estado. Naquele ano, então, o pai é reconhecido como homem do turismo e recebe homenagem do Estado do Rio Grande do Sul como personalidade turística e tal. E como ele precisava de atrações para a cidade, ele lembrava de quando criança, e isso eu também lembrava de quando era criança, que enfeitavam faziam os tapetes na época de Corpus Christi, mas era um costume que havia sido abandonado. E ele começou a convencer a comunidade a voltar a fazerem os tapetes para o Corpus Christi. E os mais antigos compraram a ideia e o pai puxando, voltaram, e Flores da Cunha então voltou a enfeitar as ruas. Mas isso não era suficiente, ele precisava de mais atrações. Aí dois eventos bastante grandes. Um nesse período foi a criação então da Vindima da Canção Popular. O pai tinha os negócios na fábrica, o hotel, e gostava muito da noite. Então ele fazia as promoções dos produtos na noite. E nessas andanças ele acabou conhecendo o Demóstenes Gonzalez, aqui de Porto Alegre, que era presidente da Ordem dos Músicos do Rio Grande do Sul, e expôs para ele. E os dois se entusiasmaram e disseram, não, a gente pode e deve fazer um festival da canção em Flores da Cunha.
Aí, junto com o Demóstenes Gonzalez e mais outras pessoas do setor, foram para a Flores da Cunha e convenceram, então, o poder público, que seria um bom negócio. O prefeito da época, então, comprou a ideia, e Flores da Cunha teve o Festival da Canção dele, que duraram várias edições. E é claro que ele precisava de movimento para o hotel dele, mas ele fazia para a comunidade. Sim. A comunidade ganhava muito com isso. Um outro evento que era feito também para promover a localidade, sempre com o mote de promover o turismo e o enoturismo e todos os produtos da empresa, era fazer uma festa, e aí ele tinha que fazer o calendário. Existia a primavera. E também, como ele tinha conhecimento, ele sabia que nos Estados Unidos tinha a festa da primavera. Como hoje tem, com um desfile de carros alegóricos. Vai ele lá e monta um desfile da primavera também em Flores da Cunha. E aí ele começou a pesquisar quem seria importante para Flores da Cunha. Flores da Cunha tinha uma grande artista, que era a Maria de la Costa. Era uma atora global, trabalhava muito em teatro, e fez um contato. Só que a Maria de la Costa saiu e não voltou, não tinha mais voltado a Flores da Cunha. Aí ele faz um convite, vai para o Rio de Janeiro, faz um convite pessoal para a Maria de la Costa e diz: você vem para a sua terra e lá você vai ser homenageado. Aí as pessoas pensam, pô, como vai fazer isso? O pai imaginou em fazer um carro específico para ela. Ele pensou, então, uma charrete para ela, toda enfeitadinha com rosas. Aí ele foi atrás e conseguiu comprar uma charrete, claro, local, mas ele precisava dos cavalinhos para trazer. Não existia isso. Aí ele foi até a fronteira, que era um outro mercado que ele tinha com clientes, comprou 6 pôneis, ou petiços, cavalos de pequeno porte, e trouxe um domador. O domador, na época, tinha a minha idade, era um jovem adolescente, e ficou hospedado no hotel para adestrar os cavalos que iriam levar a Maria de la Costa. Mandou confeccionar, então, um vestido típico para ela, né? E foi um sucesso total. E ela e o Sandro, também era artista, vieram para cá. E eventos, né? Antes do hotel, e eu não posso deixar de citar, ele tinha como mote, dentro da fábrica, ele criou um ponto que chamava de whiskeria. É um restaurante que existe até hoje em Flores da Cunha. Hoje o restaurante Casa Nostra abriga a mesma estrutura que tinha na época. Era um restaurante com quase meio quarteirão. Ele abria das 11 da manhã até as 14 horas. Não fechava, detalhe. E lotação. A maior parte do público era aqui de Porto Alegre. Ia para lá, mas detalhe, era estrada de chão, não tinha asfalto. Sim. Mas o pessoal ia lá porque foi um dos primeiros buffets do estado do Rio Grande do Sul, não existia isso. E o pessoal se encantava porque era uma variedade de pratos absurdo para a época, né? Eram 27 pratos, mais 12 pratos quentes, 27 saladas. Não era pouca coisa. Não era comum. Sim. E o que ele fazia era com jogos de talheres, jogos de copos, jogos de guardanapos. Então o pessoal via toda aquela mise-en-scène e ficavam encantados por um buffet, né? Então eram no mínimo 3 pratos, aqueles jogos de talher da direita, esquerda, frente, copo d'água, copo de vinho branco, copo de vinho tinto. Nos anos 70, em Flores da Cunha. E aí, quando o pessoal via, dizia assim, não, mas isso não vai funcionar, ninguém vai saber como usar os talheres. Sim, eles vão para o restaurante para aprenderem a usar. E eram desatrativos. Para movimentar isso, naquela época, existia um circuito cultural que fazia Buenos Aires, Montevidéu, Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e depois voltava. Então, existiam trios, normalmente conjuntos musicais do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, que faziam esse circuito. E o pai conseguiu fazer esse circuito, incluir Flores da Cunha. Sim.
Então, era um restaurante perdido em Flores da Cunha, e eu me lembro de ir na escola olhar e procurar Flores da Cunha no mapa, literalmente. Era muito difícil ter um mapa em que você enxergasse Flores da Cunha. E a partir desses movimentos, eu vou contar da minha experiência, daqui a pouquinho eu entro na história, de começar a ver Flores da Cunha entrar no mapa, Sim. literalmente. E Flores da Cunha realmente mudou muito após isso. E até hoje, você vai na comunidade, todo mundo vai conhecer o trabalho que o pai fez no enoturismo. Mas um detalhe, ele precisava de um ônibus para levar, porque os turistas paravam no hotel e precisavam ter entretenimento, apesar de ser um parque-hotel. E óbvio que só hotel não bastaria para manter um fluxo turístico. Então ele comprou um ônibus, claro que ele decorou com as marcas que ele utilizava e fazia os roteiros turísticos. E eu tinha 12, 13 anos, era o guia turístico, amador, né? Ele vai dizer, não, tu fez o primeiro roteiro, agora tu vai contar como é que funciona. E de ônibus, então, ia visitando a casa dos pequenos produtores, né? Quem tinha vinho colonial, salame, queijo, principalmente, que era acho que dreça é um artesanato que é feito com palha de trigo. Então, ele era trançado e feito bolsas, né? Bolsas, chapéus, esses chapéus de palha, Sim. né? Era um artesanato. Ele começou não como artesanato, começou como utilitário mesmo. E fazia esses artesanatos para colocava à venda e também era uma atração. Então, levava os turistas para verem o pessoal fazer com a palha de trigo, só que ele tinha que resgatar isso. Então, ele primeiro ia convencer os mais antigos que sabiam fazer a fazerem isso. Vocês vendem os seus artesanatos. E passava lá. Outra arte que existia e é muito rara hoje em dia é o filé. O filé é parecido com crochê, mas usa umas agulhas compridas, um artesanato. O Nordeste tem alguma coisa parecida com isso, mas é uma arte que existia localmente aqui na região da Serra. E faz muito tempo que eu não vejo. Eles faziam peças assim de cortinas e painéis com biombo para separação, uma coisa muito linda, é uma arte que é muito rara. Aí também ele conheceu a dona Zin, lembro do sobrenome dela, e foi na casa dela, que era uma figura folclórica, e convenceu ela a fazer, e ela incentivou mais pessoas a também fazerem. E aí ele conseguiu criar um circuito e fez Flores da Cunha, na época, um polo, mas que durou alguns anos enquanto ele estava ali. Mas na época não houveram mais empreendimentos no local. Mas ele conseguiu construir um pequeno império com a produção dos vinhos, né? E derivados de vinhos, né? Nós tínhamos, então, o vermute Seival, né? Os vinhos Oremos, o vinho Schatzi, foi um dos primeiros vinhos, um Riesling renano muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E negócios muito diversificados, né? Parte da bebida, mas também diversifica bastante os negócios ali, né? Por quê? Porque é comum, parece estranho quando você fala como é que fazem tantos, vinho, é destilado, é whisky. Quando uma vinícola já tem algum tempo, provavelmente ela vai partir para um brand. Tá? Mas ela começa com vinhos. Ela domina a técnica do vinho, hoje com varietais, né? Na época não se exploravam varietais, e sim cortes, né? E aí você vai desenvolvendo outras tecnologias. Sim. Então, eu sou a quinta geração que trabalha. A primeira já veio com bastante técnica. A segunda quis colocar mais, e não existiam produtores, o mercado era ávido comprador, não existia diferenciação, ou você produzia bebida, ou você não produzia bebida. Eu vou dar um exemplo, falando de vinho, o que era Caxias do Sul, em termos de vinho, para o Brasil. As indústrias não produziam só vinho, elas tinham que produzir a garrafa dela.
A Mosele era uma vinícola, eu vou lhe dizer assim, deveria ter no mínimo 5 hectares, 6 hectares. Mas ela começava com a produção da garrafa, com a vidraria, com vidros soprados, né? Hoje se diz que é artesanal, mas a produção deles não era pequena. Faziam vidro, tinham que fazer a palha de garrafão, empalhavam. A rotulagem, acredito que era feita fora de lá. Mas então era uma empresa vertical, empresas muito grandes. E era tão importante que um ramal da Estrada de Ferro foi até a porta dessas vinícolas. Então, se vê, hoje em Caxias do Sul tem o Largo da Estação. Aquele Largo da Estação, eu vou lhe dizer, deveriam ter uns 10 hectares aí. Eram todas vinícolas. Era uma vinícola encostadinha na outra. Tinha a vinícola rio-grandense, a Mosele Piave, Brasileira de Vinhos. Eu não quero fazer injustiça por não lembrar o nome de outras, mas eram empresas muito grandes. E se produzia muito vinho. E Gramado de um boom, conseguiu ter a própria Petronis teve um crescimento bastante importante na época do voo, quando houve quando Gramado recebeu um terminal da Estrada de Ferro, que foi o que auxiliou o voo desenvolver, deu um up na produção de vinhos dele, e Caxias foi, digamos assim, teve um boom na produção de vinhos, né? Existiam empresas muito grandes de vinhos. E aí eu te pergunto, Emílio, com toda essa bagagem, com toda essa experiência que vem, essa tradição familiar, com tudo que tu assiste em casa desde pequeno, como a 5ª geração dessa família, né, de produtores de bebida, eu queria que tu contasse, então, um pouco da tua experiência, como que tu pega isso tudo que tu viu se desenvolver ao longo de tantas gerações na tua família, que tu viu de perto teu pai implementar e desenvolver, e como isso parte de dentro de ti, Emílio, para colocar em prática essas experiências e começar a traçar a tua trajetória. Eu comecei profissionalmente com 12 anos. 12 anos eu comecei como auxiliar técnico, de laboratório do meu avô Emílio. Então, nesta época, o pai tinha uma empresa já muito bem estruturada, era a maior do estado, uma das maiores do Brasil, especialmente em destilados. E o meu avô, então, já tinha se aposentado da aposentadoria dele. Ele dava consultoria para as pequenas vinícolas de Flores da Cunha. Como ele já tinha uma certa idade, já tinha parado com a empresa dele, ele dava consultoria para as empresas então que estavam começando com vinho. Foi o primeiro enólogo de Flores da Cunha, enólogo prático, uma autodidata, estudou muito, né? Não era empírico, não. Nós temos guardado ainda hoje a biblioteca dele, né? Vários tratados de enologia, um tratado de enologia em alemão, que é uma peça raríssima, né? Mas tratado de enologia em francês, espanhol, o vô era poliglota, né? Ele usava não para turismo, não, ele estudava ele se obrigava a entender de línguas para poder fazer o que ele fazia, né? Aí eu aprendi as primeiras técnicas. Eu lembro ele me ensinando a fazer titulagem, densimetria. E então os colonos tinham as pequenas cantinas, né? Traziam as amostras de vinho e ele fazia algumas amostras e me ensinava a fazer. No final eu fazia as amostras usando os apetrechos do laboratório, né? E ele no final vinha fazer a correção das minhas análises, né? Então ele pegava os rótulos e degustava, e acidez, álcool, acidez volátil, acidez total, extrato seco, densidade, açúcar residual. E ele fazia os processos. Só que ele botava titulagem, ele botava na bureta, ele não lia, ele não olhava o resultado. Ele dizia, vô, tu não leu? Eu disse, mas olha se não está igual. Ele disse, mas como assim? Daí ele apontava para a língua, ele disse, o maior laboratório do mundo. Então, quando eu fazia uma análise, ele conferia as análises sensorialmente. Ele dizia, repete a acidez que está errado. Prática, né? Claro. Então, eu aprendi primeiro com o grande mestre, que foi o vô Emílio.
Depois com meu pai, que também ele desenvolveu os produtos da empresa dele, ele. Claro que ele aprendeu com o avô dele, que aprendeu com o bisavô, que Sim, aprendeu veio vindo. com o tataravô. E eu vi isso e vi a produção. Também participei da sociedade de uma empresa bastante grande e nos últimos tempos era muita produção e eu comecei a olhar e disse, poxa, a gente fez tanta coisa boa, tanta coisa bonita. O Kunstbitter, o Merlot que eu vou fazer em Gramado, o moscatel que ele fazia. Ele preparava moscatel, claro que não existia câmara fria, então ele fazia uma safra, ele fazia túneis para poder deixar o vinho, e ele tinha que ficar tantos anos lá, aí fechava os túneis, as caixas, né? Deixava enterrado para ter a maturação, ele disse que não podia ter variação de temperatura para poder atingir a maturação no tempo certo. Né? Não podia maturar muito rápido, nem muito lento. E eu disse, pô, se a gente voltasse e fizesse coisas legais como o vô fazia, ou se a gente pegasse o melhor que o Júlio Kunz fez, pegasse o melhor que o vô Emílio fez, pegasse o melhor que o meu pai, Eloy, fez, se eu usasse algumas coisas que eu também fiz e fizesse só isso, né? Não nos preocupasse mais com volumes. Aí surge a Petronius atual. É uma empresa que não está preocupada com volume. A maioria dos vinhos é volume de boutique, né? São quase vinho de garagem. E se faz, então, pequenos volumes e aí ressurge a cachaça Serigotti. Tá? Os vinhos, esse vinho que eu trouxe aqui é uma safra 2017, 100% terebiano, ainda sobre as leveduras, né? Garrafas limitadas, são 1.000 garrafas. Não, vou tentar ler o contrarroto. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Não, vou tentar. E aí vão surgindo. Agora apareceu um limoncello também inspirado no que o vô fazia. Aí tem receitas, a gente fica trabalhando os receituários do livro é meio diário e diário de laboratório, e é uma delícia folhear aquilo. E aí você acha receitas antigas. Tem uma receita de um capilé do meu bisavô, que era Itacim vovô, né? Capilé do vovô. É uma receita escrita pelo pai. Como eu não vou replicar aquilo? Como eu não vou replicar? Então, paixão, não, é amor mesmo. É reviver tudo e colocar isso no produto. A gente não... Só que eu não tenho como botar no mercado isso, porque eu não vou junto para contar a história. Então, os canais que a gente utiliza para comercializar são canais que estão dispostos a ouvir a nossa história. Sim. Entrando, né, agora diretamente na vinícola Petronius, eu queria que tu contasse aqui para nós a visão geral da vinícola, destacando o teu papel, as tuas contribuições e qual é a visão que a vinícola tem de mercado, como é que ela se insere no mercado, qual é o objetivo dela de produção para acompanhar as tendências de mercado, as necessidades de mercado. Como que vocês fazem essa parte? A primeira leitura de negócio é que o negócio bebida é moda. Bebida é moda. Então, é moda no amplo sentido, tá? De tal aspecto, de tamanho impacto que um sabor tipo amargo pode ser moda. Um sabor doce pode ser moda e pode não ser mais. Nós temos um exemplo muito típico, eu vou migrar um pouquinho e falar se falava assim, amargo era um sabor de moda quando bitter era moda. Então, está na moda um sabor amargo. E quando esse sabor cai de moda, o amargo passa a ser objetado. Você não quer nada amargo. O doce pode voltar a estar na moda quando os vermutes eram moda, quando as bebidas docinhos eram moda, como os vinhos doces eram moda. Então, quem está no mercado de bebidas tem que estar muito atento e entender qual é o próximo movimento. Sim, hoje isso está funcionando, sim, e amanhã, o que o consumidor vai querer? Sim, tendência.
tendência. O teu produto não vai deixar de ser bom. Ele vai continuar sendo muito bom, mas ele não vai estar mais na tua preferência. Isso pode impactar muito a tua empresa. Isso pode fazer que a tua empresa está em pleno sucesso, amanhã ela passa a ser uma empresa obsoleta. Então, essa visão que a gente tem, então, fazendo essas leituras, a gente pega e tira da gaveta um produto que estava na moda e simplesmente recoloca ele no mercado com a roupagem nova, roupagem do que o consumidor quer ver agora, com a identificação dele atual. E aí aproveito e te pergunto sobre as inovações introduzidas por ti e pela tua equipe, incluindo as práticas de sustentabilidade, Pois bem, eu, quando jovem, eu era um ambientalista bastante ativo, né? Eu fundei uma entidade de proteção ambiental. Nos anos 90, fazíamos palestras em universidade, na UX especialmente, nas escolas, falando do aquecimento global, que isso poderia impactar. Não éramos nós que tínhamos visão. A ciência dizia que o ser humano tinha que tomar consciência que o quintal dele é a Terra, né? Não existe outra opção para nós senão a nossa casa. A nossa casa é o planeta, né? E temos que cuidar dele porque só tem isso, não tem nada mais sequer parecido com o nosso planeta, onde a nossa ciência nos percebe, nos consegue mostrar. Então, é isso ou não é isso? Pensando assim, quando a Petronas voltou em 2013, nós pensamos num projeto sustentável, no amplo sentido da palavra. Poderia ter colocado muito facilmente a empresa numa área urbana, onde tudo funciona, onde o telefone funciona, onde o correio funciona, onde a internet funciona, onde todos os serviços essenciais funcionam. Mas aí eu não teria como alocar o que eu gero, os resíduos que a empresa gera. Se eu colocasse essa empresa numa área rural, eu teria muita dificuldade. Eu ia ter dificuldade com a RGE, com a companhia de abastecimento de energia elétrica, com as telefonias. Mas eu não teria problema ambiental, porque o meu resíduo não seria resíduo. O meu resíduo industrial seria matéria-prima. Nós começamos a vinícola, pense, a vinícola Petronas começou produzindo cerveja. Por quê? Ela começou produzindo vinho, começou produzindo os destilados, só que a cerveja, em 40 dias, eu coloco ela no mercado. O vinho, nós estamos comercializando em 2017. Sim. Eu precisaria guardar 5 anos, 10 anos para poder ter um produto no mercado. Aí nós fomos para o interior. O meu subproduto, eu não chamo de resíduo, o meu subproduto eu vendo para ração animal. Não é lixo, né? Não é resíduo, é subproduto. O meu efluente eu uso para irrigar o meu parreiral. Eu não tenho lançamento de efluente líquido. Eu não tenho lançamento de efluente, eu não gero resíduo. Eu gero, claro, eu gero subprodutos para outra indústria. Papelão é reciclado, plástico é reciclado. O líquido é fertirrigação e os resíduos sólidos são ração animal. Além disso, a gente tem, na comunidade que a gente está, que é São Valentim da Segunda Légua, é uma região relativamente seca. E a água basta ser gerenciada, né? Então, vamos aproveitar o que a natureza nos dá. Na implantação da planta, planejamos a coleta de toda a água de chuva. Fizemos um sistema para potabilização, eu sou engenheiro químico também, e potabilizamos a água e todo o nosso processo é utilizado com água gelada lá. Então, não existe nenhum desperdício. E sobra água. Muito bacana. Eu vou te pedir que tu faça uma breve análise aqui para nós dos desafios enfrentados pela vitivinicultura no Brasil e como tu e a tua equipe lidam com esses desafios. O mercado brasileiro é gigante. É gigante e é um público muito bom para trabalhar. O consumidor brasileiro é ávido por novidade, mas também preza a tradição. Então, é um público que você pode escolher a linha de trabalho que quer. Não tem problema nenhum. O desafio é ter identificação, ter a sua personificação, no nosso caso, né?
personificar nossos produtos. Sim, e aproveito e agora te pergunto, quais são as oportunidades emergentes do setor de vinhos no Brasil? De novo, assim, o mercado brasileiro é maravilhoso. O povo brasileiro é maravilhoso. Ele responde muito facilmente. O que ele precisa é um pouquinho de poder aquisitivo. O Brasil está crescendo, vai continuar a crescer e vai dar poder aquisitivo para que, então, os nossos consumidores voltem a consumir um pouquinho mais. Então, depende mais de incentivar mesmo o crescimento no Brasil. Tá? É isso que a gente precisa, que o Brasil cresça. O consumo do vinho é muito pequeno ainda. Não porque não se conheça vinho, se conhece vinho e se tem uma curiosidade mais. O limite sempre é o quanto se consegue comprar de vinho. Mas o mercado, se olharmos para os nossos vizinhos na América Latina, nós estamos muito bem. E o Brasil tem tudo para dar certo. Pode parecer um chavão, mas sim, eu acredito muito no Brasil, especialmente no povo brasileiro. Quais as tuas perspectivas para o futuro da vinícola Petronius? A Petronius, eu não vejo como trabalho, é quase uma diversão, é uma diversão, porque tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa que pode ser feita, e a gente acaba fazendo isso, né? Então a gente planeja, vamos fomentar mais o vinho. A gente fez uma conversão de parreirais, tem 6 produtos para serem lançados, aí aparece um 7º, 8º, um 9º. A gente brinca mais o que mais impacta é o que não fazer e não o que fazer. Então nossas brigas internas, entre aspas, né? Não, isso não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Dá até uma freada de tanto que quer avançar. De tantos projetos que temos dentro, claro, da nossa capacidade, e também não ter o saturamento. Eu não posso lançar 20 produtos hoje. Claro. Porque não... Então, é entre nós dizer, não, esse ano vai ser isso. Sim. O ano que vem... não, vamos esperar um pouquinho e outros não vai. E a ideia sempre é continuar com produtos de excelentíssima qualidade, não nos preocuparmos com volume e acreditar que o tempo nos responderá financeiramente. Então, o que nós podemos esperar da vinícola para o futuro é, obviamente, a manutenção da qualidade, tudo, mas vem aí novos produtos, quem sabe? Sempre teremos novidades. Velhas novidades. Ótimo, excelente. Emílio, a gente está chegando no final do nosso programa e tem um quadrinho que se chama Wine Drops, que são perguntinhas rápidas que eu faço sempre para os meus convidados, para que eu possa conhecer melhor os meus convidados e quem está nos assistindo e nos escutando também. Podemos começar? Vamos lá. Vinho e família, o que tem em comum? Eu aprendi a beber vinho em família. Hoje criança não pode beber. E na minha época também não se podia beber, mas o pai nos dava uma prova. Então ele abriu um bom vinho, e vocês podem provar, que era meio dedinho num copo. Eu adoro beber em família. Para mim, vinho em família é vinho em família. Não tem separação para mim. Tem uma memória afetiva, assim, que te vem à cabeça de imediato relacionada ao vinho? Eu tenho. Quando meu pai teve muito sucesso, mas também enfrentou alguns problemas, né? Como é normal, como todo empresário que empreende, né? E ele tinha dois vinhos, né? Dois vinhos franceses. Eram 2 Pinot, 2 Chateauneuf do Pape, que ele guardava para o momento certo. E quando nós conseguimos uma solução para a empresa dele, que passou por algumas dificuldades, nós abrimos a primeira garrafa. E esse nós tomamos junto. E a segunda foi quando foi solucionado o problema. Essa eu não bebi com ele. Ai, que legal. Um vinho que tu sempre indica? O vinho que te aprouver. Né? Não existe
O melhor vinho é o melhor vinho quando você abriu. Tá? Não existe melhor vinho do que o vinho que você está bebendo. Eu indico beber vinho. Boa. Um ensinamento sobre o vinho que te foi passado de geração em geração. Beber com moderação. Importante. Muito importante. Um diferencial do vinho gaúcho. Acho que é um vinho que tem história. É um vinho que tem história. E agora a nossa última pergunta do Wine Drops. Qual o melhor momento para beber vinho? Todo momento. Todo momento. Todo momento é momento. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço, depois do almoço, à tarde, no início da noite, à noite, se acordou e deu vontade de tomar vinho, vai tomar vinho. Legal. Bom, Emílio, nós terminamos por aqui o nosso episódio de hoje. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, um prazer te receber aqui. E muito bacana conhecer a tua história, conhecer a história da tua família, conhecer a história da Vinícola Petronius. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi muito bom, muito emocionante estar aqui com você. Parabéns, feliz aniversário. E assim encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembre-se, cada taça conta uma nova história. Saúde!